Só tem uma emoção que o homem pode demonstrar, que é a raiva. Homem de verdade não chora, não é mesmo? Enquanto a mulher experimenta a ansiedade tradicional, já definida pelo gênero e pelo estrogênio, os homens, meu amigo, quando perdem para seus sentimentos e percebem que toda a pressão está sobre seus ombros, e pior, que nada daquilo tem solução, isso sim é assustador pra cara. Todo homem que percebe isso finalmente acorda pro mundo, faz a descoberta mais importante da vida masculina. Você é o responsável pelos que estão ao seu redor e pelo seu futuro. A primeira percepção que se tem é que o mundo realmente acabou quando a gente desperta, faz esse despertar. A sensação de pressa para enriquecer e criar um ambiente seguro. Afinal, foi esse o sonho que foi vendido, certo? Desde pequenininho a gente cresce com essa sensação de que o futuro estará garantido, ou que o futuro será melhor que o presente. E não é muito bem assim. Mas por que criar um ambiente seguro? Porque a vida vendida a todo menino é que a economia estará estável no futuro, então você gera acúmulo de capital que faz com que você tenha uma família decente, que gera a felicidade futura, com seus filhos correndo ao redor da casa, um carro e uma mulher linda que te faz bem e cuida dos seus filhos, a sua prole. Tudo isso se trata da segurança. Justamente porque a segurança no passado, muito atrelado à ancestralidade, vem, biologicamente falando, a partir da segurança muscular que um homem poderia prover a uma mulher. Então o homem, ali naquele grupo em Homens da Caverna, por exemplo, esses grupos, o homem que mais poderia prover a segurança para a mulher seria o homem musculoso, correto? Que poderia defendê-la e defender o grupo inteiro dos perigos encontrados ali. Sendo a mulher hipergâmica, sempre querendo ficar com o melhor homem, e o homem poligâmico, inclusive até o formato, enfim, eu não vou falar aqui, mas o formato do órgão reprodutor do homem e até alguns formatos do homem são para conseguir realmente tirar ali os resquícios do outro homem para que ele possa fecundar o óvulo da mulher, por exemplo. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é basicamente assim que acontece, tá? É uma competição. Então o homem ele é poligâmico. Se a gente for parar pra pensar, o homem é poligâmico, então ele tende a se relacionar com mais mulheres e a mulher tende a se relacionar com o melhor, certo? A segurança atual, né, trazendo para o mundo atual, no caso, virou o dinheiro, infelizmente, né? Mas é ele que é o comprador de tudo. Ainda mais depois de 1970, que acabou o lastro em ouro e a produtividade começou a crescer muito sem o retorno real. Isso significa que cada vez mais dinheiro comprava, né, era o responsável por comprar cada vez mais liberdade ou segurança, tá? Mulheres começaram a ser corrompidas até mesmo pelas famílias, tá? A terem que ir à luta, entre aspas, né? E entrando em profissões, entrando no mercado de trabalho, invertendo poucos valores, justamente porque a família começou a estimular com que isso acontecesse para que elas pudessem ajudar na casa também, para irem em busca dessa insegurança, né? Tentar trazer um pouco mais de segurança ao lar. E principalmente pela descrença no cristianismo que começou a ser jogado de lado, né? O não tradicionalismo, por melhor dizendo, né? Quando o homem percebe que, na verdade, você nasceu no pior país possível, praticamente, país que acumulou 3,5 trilhões de impostos no ano passado, e mesmo assim não existe, né, serviço público decente. Quando você descobre isso, né, você percebe que é justamente porque não existe crença, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena tentar algo dessa forma aqui nesse país. E esse desespero é muito complicado, né? Quando você percebe que o seu trabalho, muitas vezes, você se matando de trabalhar para no futuro não dar certo. Você não tem a segurança que foi vendida para você, tanto pelos desenhos, quanto pelas crenças, quanto pela sua família também no passado. Você não vai conseguir alcançar isso se o país continuar indo dessa forma e se o mundo também continuar indo nesse padrão que está indo, tá? Além desse parasitismo do Estado aí, né? Por que valeria a pena incentivar a economia e as vias tradicionais, voltando ao tradicionalismo, a crença, aumentando a natalidade? Por que valeria isso a pena para eles? Se fazendo isso, a casta mais alta, né, dos políticos, por exemplo, não consegue roubar mais ou não consegue acumular mais capital para eles, né? Então perceba que o padrão atual, ele desincentiva a natalidade, que é um dos frutos desse problema, né? Se a gente for parar para pensar, o tradicionalismo, manter uma família, né? Geralmente famílias mais estruturadas ou com mais visão de futuro, né? São famílias que conseguem se reproduzir muito mais. É só você olhar no passado aí, por exemplo, meu avô tinha muito mais irmãos do que a média das famílias atualmente, entendeu? E essa desincentivação da natalidade faz com que o INSS, por exemplo, seja uma bolha. Se a gente for
for parar pra pensar, tá? Definitivamente não vale a pena ser o único disposto a financiar um sistema que vai engolir sua família, caso você tenha uma, ou caso você queira ter uma logo de começo, tá? Essa causa, esse objetivo, esse propósito é extremamente válido, tá? Porém, você precisa tomar cuidado para quando você quer colocar isso. Eu chuto dizer que o seu plano deve ser por montar esse propósito, mas indo com calma, tá? Definindo todos os outros pontos primeiro e ficando rico primeiro, tá? Então assim, portanto, espere. Enriqueça primeiro se você puder. No meu caso, cara, eu tenho uma estabilidade bem bacana e eu encontrei uma mulher, que eu acredito que seja a mulher da minha vida, né? Depois de ter sido totalmente lógico na escolha dela, em todos os pontos, né? Hoje em dia sou apaixonado por ela também, mas eu fui muito lógico. Depois de diversas decepções e de ter entendido como o mundo é, a gente acaba sendo muito mais lógico e tomando muito cuidado, tá? Então assim, se essa pessoa passar pelo seu crivo e você vê futuro com ela e ela somar nos seus propósitos e não definir os seus propósitos, no caso, né? Não tem por que não namorar, tudo bem? Mas na maioria dos casos, a recomendação é que você enriqueça primeiro. Existem evidências de que a ansiedade realmente é diferente para os homens, justamente pelo que é imposto a nós, em um ambiente que basicamente é impossível de ser vencido. Daí que você entra no modo desse mundo aí do desenvolvimento pessoal, Black Pill, Red Pill, evitar relacionamento até você ficar rico, né? Na maioria dos casos é isso, assim, você preservar sua masculinidade, se evoluir até ficar rico. Por que a gente entra nesse tipo de coisa? Porque é justamente o melhor caminho a ser seguido num mundo tão hostil igual ao que a gente vive aqui, né? Esperar você ficar rico primeiro. E porque além de tudo isso, com essa quebra de padrão que ocorreu, as leis que envolvem a relação entre sexos são totalmente favoráveis às mulheres. Muito pelo fato da segurança, realmente a segurança física, biológica, a diferença biológica, e muito por realmente quebrar totalmente a crença num futuro melhor que um homem pode ter. Então esse tipo de lei aí realmente dá uma descrença grande aí, uma desconfiança muito grande para o homem escolher uma mulher, sabendo que ela tem total vantagem em diversas leis aí em relação ao casal. É quase como se o manda-chuva, né, o Leviatã, cortasse todos os modos pelos quais é possível ascender socialmente. As diferenças de gênero e as crises de identidade que são passadas atualmente por todas as gerações, principalmente por essas gerações agora mais jovens, tá? Essas crises e essas diferenças é justamente por sentir essa ansiedade na pele, essa pressão na pele. Essa é a minha visão a respeito desse caso, tá? Então assim, além de gerar mais confusão ainda no mundo de hoje, que não tem nenhuma certeza, a gente não tem nenhuma certeza, e isso por natureza no ser humano, causa esse desespero maluco, né? Essa crise de identidade, essa falta de clareza a respeito de gêneros, a respeito de gostos. Então pelo caminho que você acha que você pode ter um pouco mais de vantagem, acaba uma crença minha, eu não duvido nada que homens totalmente frustrados não desistiram e começaram a ir pelo caminho aí de elo, justamente por não, assim, por já ter coringado nesse sentido. Eu não sei se alguém já tinha pensado sobre isso, mas na minha cabeça faz muito sentido isso, tá? Eu não quero ter que te deixar ansioso, não quero ter que te deixar desesperado, mas a realidade realmente não é muito convidativa se a gente para pra analisar, tá? E esse é um dos motivos pelos quais eu vou te dar algumas dicas aqui. Então assim, você pegar aí com uma do job aí, eu fiz esse apelo na thumb, por exemplo, vai da sua escolha, né? Se você vai realmente selecionar muito bem as mulheres que você faz sexo ou não faz, tá? Ou você vai fazer um celibato também, vai muito da sua escolha. Ou você vai aproveitar dessa profissão milenar aí e esperar até você conseguir encontrar uma mulher que vale a pena. Mas o homem, né, que muitas vezes acaba se perdendo pela luxúria, ele tende a ter uma visão muito mais conturbada do mundo e acaba perdendo ainda mais a fé, tá? Porque um dos passos que a economia e que o mundo quer que você tenha é a descrença no cristianismo, por exemplo, e nessas crenças tradicionais, para que você jamais tenha a possibilidade de ter uma família e acabe se apaixonando pelas do job, por exemplo, que não é o certo, tá? Mas você pode usar isso a seu favor. O responsável por manter os padrões invertidos dessa forma é o Leviatã. O homem acordando para a realidade, né, tendo esse choque imenso. Então, a dica que eu tenho para dar para você são as seguintes, tá? Acumule capital de forma criptografada, espere para namorar, descubra seus propósitos com um diário, todo dia sem erro. Foque nos 4 pilares da vida, que são a parte física, faça um esporte, ore, aflore a sua parte espiritual, a sua parte social e a sua parte de propósito de vida, de estudo, trabalho. Então esses 4 pilares, eles precisam ser trabalhados em conjunto todos os dias da sua vida. Não foque mais em um pilar. Ah, porque eu quero ficar rico primeiro do que ter um corpo. Não faça isso. Eu já fiz isso diversas vezes na minha vida e sempre dá errado. Estruture muito bem a sua rotina a partir do seu diário, tá? Pegue o seu diário, aflore seu propósito, monte rotinas em cada dia da semana e siga aí colocando hábitos relacionados a cada pilar desse. E o seu grande objetivo de vida, que depois de
1970 e com essa grande alta da valia do dinheiro, da produtividade, acabou que as pessoas tendiam e tendem muito mais, por motivos óbvios, sempre procurar uma segurança financeira melhor, muito mais dinheiro para realmente tentar achar que a felicidade seja no dinheiro, tá? E acabou que achar um propósito, a felicidade na simplicidade, algo realmente motivador, ficou de lado. Então talvez resgatando isso, porque o ser humano consegue ser realmente feliz quando tem um propósito para seguir e alcançar no longo prazo e ganhar dinheiro como consequência a partir disso. Eu acho que esse é o melhor caminho a ser seguido. Agora, se você quer realmente cortar caminho nesse processo e receber todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para alcançar meus sonhos mais rápido, confere o meu Substack. O conteúdo pago é absurdamente barato e desbloqueado por completo, tá? E o conteúdo gratuito te faz sair na frente. Já é absurdo também, tá? Então vale a pena conferir de toda forma. Eu consigo te ajudar ainda mais com esse outro vídeo aqui. Então clica nesse próximo aprendizado se você for esperto.